Semeando a Palavra de Deus. Segunda-feira, dia 14 de setembro, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, na 24ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos bendizemos e adoramos a Ti, Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Este Santo Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Brevíssimo é o Evangelho desta festa da exaltação, então, da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Na festa que nós celebramos, nesta então segunda-feira, exaltamos o crucificado. Temos que entender bem, quando falamos em exaltação da Santa Cruz, nós não estamos exaltando, adorando o madeiro pelo madeiro, mas nós estamos adorando, nós estamos assim amando o crucificado, que na cruz morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Por isso, meus queridos, é no sinal da cruz, isto é, no sinal do crucificado, o nosso bem-amado da cruz, que nós temos a revelação, nós encontramos aí a manifestação, então, do amor de Deus para sempre, e por todo sempre e para todos nós. Encontramos aqui na cruz o amor de Deus por nós, levantado então no madeiro, o crucificado, que leva o seu amor até as últimas consequências. Por Jesus, o Redentor nosso, o Cristo, que entrega total de vida, resgata assim todo homem e expiando todo o pecado. E ele que não tinha pecado, leva todo o pecado para a cruz em si,
Meus queridos, no Evangelho João diz, não é? Que Jesus, ao ser levantado na cruz, aí então ele tomou sobre nós, diz o evangelista Mateus, no capítulo 8, 17, tomou sobre ele, não é? As nossas enfermidades. João também no Evangelho, ao dizer que foi levantado na cruz, curou as nossas enfermidades e nos deu então a vida eterna. Então o que se exalta não é o madeiro pelo madeiro, não é? Não é o madeiro pelo madeiro, mas é o amor crucificado, o amado, aquele que ouviu do Pai: este é o meu Filho amado, no qual eu derramo toda a minha complacência. Escutai-o. E escutar é olhar para a cruz e ali encontrar o declarado amor de Deus, o escandaloso amor de Deus, que é capaz então de no seu Filho Jesus crucificado morrer por nós e nos salvar. Então, o que se exalta na cruz não é a dor, não é a morte, mas exaltamos assim o quê? Exaltamos a salvação que vem da cruz, não é? Que Jesus transborda do seu coração, transpassado por nossos pecados e ali crucificado. Então é a expressão máxima, é a expressão escandalosa da misericórdia. A que ponto o amor de Deus chega, não é? Por nós, entregar o seu Filho Jesus. Então, desta forma, a cruz é sinal, não de morte, mas de vida, de redenção, de salvação, de resgate, penhor da nossa fé cristã. Por isso, neste Evangelho, Jesus nos diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que os que nele crerem tenham a vida eterna. Deus já nos mandou Jesus Cristo, o Senhor, não é? Redentor para cada um de nós. Deus já nos mandou Jesus, que foi então levantado no madeiro, levantado na cruz, para então mostrar a nós o seu amor por cada um, de maneira única, de maneira incondicional e de maneira pessoal, este amor que abarca todas as nossas misérias, que assume o meu, o teu, o pecado da humanidade, para assim então dar vida. Por isso Jesus veio para salvar o mundo e não para condená-lo, não é? E ninguém pode ficar de fora desta graça, da redenção. Por isso a vontade do Pai é que todos nós sejamos salvos pelo seu Filho, o crucificado. Que belo é celebrar então a exaltação da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, uma vez por todas e única, foi levantado no madeiro, levantado na cruz, Jesus, a salvação da humanidade, a salvação de todo homem. E veja, o Senhor quer salvar o homem todo e todos os homens. Não veio só para a nossa dimensão espiritual. Assim, meus queridos e amados, erguido na cruz, nós temos que glorificar e exaltar o Senhor todos os dias da nossa vida, uma vez já crucificado, mas todos os dias, você, nós temos que fazer a glorificação do Filho,
do nome de nosso Senhor Jesus Cristo exaltado, glorificado, isto é, manifestado em nós, em cada um de nós. Então, olhar para a cruz é a gente olhar com esperança, olhar com uma fé esperançosa, uma fé expectante, uma fé, então, de esperançar, não é? Que belo é poder rezar com o crucificado. É um desafio para a nossa vida. Se colocarmos apenas o olhar da carne, nós vamos só olhar e vislumbrar o quê? Apenas um homem. Né? Um homem derrotado, um homem esmagado, um homem destruído pelo poder do mal. Mas quando nós olhamos para o crucificado e no instrumento da cruz que morreu e deu a vida por nós, quando transcende o nosso olhar, então o olhar da fé, a gente sabe vislumbrar melhor, além do fracasso, além da morte, a glória que foi envolvida, a manifestação do amor de Deus que foi envolvida toda a face da terra. A palavra de Deus, esse evangelho é tão curto, mas com uma profundidade imensa, não é? Veja, no preciso momento em que Jesus está sendo então crucificado, morto, vilipendiado, o opróbrio de todos os opróbrios, o Pai está amando e glorificando. Assim então, por seu amor, presente neste mistério, a igreja, a humanidade, assim deve vislumbrar o novo céu, a nova terra, a Jerusalém nova, esperada, ansiosamente esperada, não é? Veja, foi capaz Deus, amor, não é? De tão grande sacrifício, dar o seu Filho, penhor da minha, da sua, da nossa salvação. Então, a nosso favor, isso é transformado, então, do fracasso da cruz na maior de todas as vitórias sobre o mal, de maneira definitiva, não é? Que o Senhor nos dê esta força de perseverança, para que diante também das nossas cruzes da vida, nós também possamos fazer delas um lugar de exaltação e de glória. Por isso, um olhar que transcende o próprio objeto, não é? O objeto, a cruz, vertical, braço vertical e horizontal, todo para Deus, todo para o irmão, todo para o mundo, a salvação. Então, enxergar o crucificado por amor a nós, concretizando assim o projeto de Deus de resgatar, de expiar e salvar o homem e o homem todo. Então, na sua morte de cruz, a vida que ilumina a existência humana, dando-lhe para todos nós um novo sentido e mostrando a vocação de todo homem. Sim, a vocação de todo homem. Imagem e semelhança de Deus, a plenitude do amor. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde nesta festa da exaltação da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz Santa, sê tua luz cada dia, que o dragão jamais te seja guia. Foge daqui, Satanás, não te aconselhe as coisas vãs. Bebe tu mesmo a peçonha e oferta tua mãe tristonha. Agios isqueros, agios athanatos, e com imas, o Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha compaixão de vós e vos liberte de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.